Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa microsérie Vocabulário Conforteiro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu queria ter encontrado na internet, no YouTube, na época da faculdade. Temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, os também conhecidos como TBS e TBU. Pessoal, eu vou tentar ser bem prática e alegórica para deixar esse negócio aqui mais fácil, tá? Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui um termômetro normal que eu digo, né, é um termômetro desses que você, pesquisando TBS, TBU, você vai encontrar esse termômetro com uma imagem convencional. Aquela pontinha dele que é, na verdade, o sensor e o corpo que vai medir as temperaturas. Beleza. Quando você vai montar um experimento e você coloca esse termômetro dessa forma, do jeitinho que você conhece o termômetro, ele vai medir a temperatura de bulbo seco, que nada mais quer dizer, de forma muito prática, que é a temperatura do ambiente. Então, se eu colocasse um termômetro aqui, ele ia medir, sei lá, hoje está um dia de sol por aqui, acho que uns 18, 20 graus, ou até um pouco mais. Então, ele ia dizer isso, ó, 20 graus. Beleza. Agora, quando eu pego um termômetro e eu coloco um tecido, um paninho, tem um nome técnico para isso, mas eu não vou lembrar agora. Mas imagina que seja tipo uma gaze, tá? Um tecido, e você coloca na ponta do termômetro e ele tá umedecido, né? Então imagina, eu peguei esse pedacinho de tecido, molhei ele e coloquei na ponta do termômetro. O que isso quer dizer? Que eu vou ter um termômetro convencional, desses que você conhece, como temperatura de bulbo seco, a temperatura do ambiente, e eu vou ter um termômetro de bulbo úmido, onde ele está avaliando qual é a temperatura deste mesmo ambiente, considerando-se uma situação em que ele também vai olhar para a umidade desse ambiente. Tá. Como que isso se traduz de forma mais simples? Eu vou fazer um paralelo aqui comigo, tá? Então imagina que eu sou o termômetro e se eu tô aqui, ó, e a medição da minha temperatura é por meio da minha voz, por exemplo. O som da minha voz, tá? Então imagina que calor agora é o som da minha voz. E imagina que eu sou o termômetro. Então se eu tô assim, ó, falando pra você de boa e você tá me ouvindo de forma tranquila, isso é o termômetro de bulbo seco. Isso é a forma como eu tô no ambiente e você tá me ouvindo muito bem. Agora, se eu coloco um paninho que vai representar o paninho úmido, se eu coloco isso como se fosse uma máscara, vai ficar um pouco mais difícil de você ouvir o que eu tô falando. Vai ficar um pouco mais difícil de você ouvir o que eu tô falando. Existe uma barreira, né? Você não consegue ouvir tão bem quando eu tô com a máscara aqui. Parece aquelas moças de aeroporto, né? Que você não entende nada. Mas enfim. Então imagina que a umidade é como se fosse essa barreira, essa máscara. Então eu sou o termômetro. Aqui está a pontinha do termômetro, que é o leitor da temperatura, e eu coloquei um paninho úmido. Pronto. O que isso significa? O quanto a temperatura daquele ambiente representa numa situação de umidade. E umidade, pessoal, são gotículas de água que estão no ar. Tipo essa parede. Então imagina que aqui são gotículas de água. E tem poucas bolinhas aqui, certo? Então aqui é como se fosse uma baixa umidade. E a gente já viu no vídeo, alguns vídeos passados, que a umidade é como se fosse realmente essas barreiras. Fica mais difícil do calor ir embora quando tem muitas gotículas de ar. Então imagina que, por exemplo, esses fiozinhos aqui, eles são o calor. E ele está tentando sair, ele está tentando ir, né, lá para a atmosfera. E aí ele não encontra muitas barreiras não, então ele vai de boa. Né? Não tem muitos buracos no caminho dele, na estrada dele. Então esse calor vai embora, não tem tantas barreiras assim. Você ouve bem a minha voz quando não tem nenhuma barreira na minha boca. Mas se eu coloco essa máscara, se eu tenho muita umidade, se eu tivesse aqui um monte de bolinha, um monte, é como se fossem barreiras. As gotinhas de água, como se fossem barreiras para esse calor ir embora. Então voltando. Se eu tenho um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido, e se eu estou num ambiente muito úmido, como por exemplo Belém, o que acontece? O termômetro aqui, ele tem dificuldade para chegar no mesmo valor que o termômetro de bulbo seco.
Essa dificuldade em chegar na mesma temperatura é porque ele tem uma barreira, e essa barreira é a umidade. Então, quando eu vejo a diferença entre eles, eu consigo entender que quando eu tenho X quantidade de umidade, a temperatura de bulbo úmido ela tende a ser menor que a temperatura de bulbo seco, porque aqui tem barreira. Eu não consigo ler essa temperatura porque tem água me impedindo. Então, a temperatura vai ser menor do que a temperatura de bulbo seco. Agora, se eu tenho uma umidade do ar baixa, se eu tenho poucas gotinhas de água no ar, se eu tenho poucas barreiras, a temperatura de bulbo úmido tende a ser mais próxima do valor da temperatura de bulbo seco. Não tem barreira, pessoal, então elas tendem a se igualar. Tendem. Não estou dizendo que vai ser sempre assim, a gente tem que analisar caso por caso, até porque tem outras variáveis, né? Mas o fundamental é isso, a temperatura de bulbo seco ela vai medir essa temperatura no ambiente e a temperatura de bulbo úmido ela vai te dizer assim, ó, ei, quando tem X quantidade de umidade, a temperatura do ambiente é essa aqui. Então, se tem muita umidade, é tipo assim, ó, fazendo uma outra analogia. Imagina que você está numa área de piscina e você coloca um termômetro fora da piscina, ele vai te dar uma temperatura. Imagina que você coloca esse termômetro dentro da piscina, ele vai te dar uma temperatura diferente. Como tem água ali, o calor vai ter mais dificuldade para se ter trocas térmicas, para se propagar e assim outras situações, tá? Então, a máscara é como se fosse a representação da umidade. E aí fica mais difícil de você me ouvir quando tem essa máscara, né? Fica mais difícil de você me ouvir quando tem a máscara. A umidade, ela é uma barreira, beleza? E vamos lá, pra gente encerrar esse vídeo, já deixar uma pontinha pro próximo. Quem é que pega essa umidade, quem é que pega a umidade do ar e tira essa umidade do ar? Quem é esse elemento que pega a umidade, coloca embaixo do braço igual um pacotinho e leva isso embora? Quem é que faz isso? É a ventilação. A ventilação pega o pacotinho de calor na forma de umidade e diz, vamos ali passear, e vai embora. É isso que a gente conhece no mundo conforteiro como resfriamento evaporativo. Mas isso é tema para o próximo vídeo. E eu espero que eu tenha conseguido explicar de forma mais prática o que é temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, curte esse vídeo e eu te vejo no próximo para a gente falar de resfriamento evaporativo. Tchau, tchau!